Olá pessoal, hoje vamos falar sobre função do segundo grau. Função do segundo grau, vamos ver aqui qual é a cara que ela possui. A função do segundo grau relaciona a variável y a x ao quadrado, x elevado a 1 e aqui tem um x elevado a zero, tá certo? O coeficiente que multiplica o x ao quadrado é a letra A. O coeficiente que multiplica o x elevado a 1 é o b. E o coeficiente que multiplica o x elevado a zero é o c, ou também chamado de termo independente de x. Porque ele não depende do x, não tem um x grudado ali multiplicando ele, tá certo? Só o x elevado a zero. Beleza. Para ser uma função do segundo grau, tem que ter esse 2 aqui. Logo, o coeficiente a, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Através do valor de a gente consegue ter uma noção de como fica o gráfico. Quando a é positivo, a função, a parábola, ela está virada para cima. Então, tem três formas que pode ocorrer. Primeira, segunda, terceira, tá certo? Repara que todas elas têm um outro condicional associado, que é o valor do delta. Quando o delta é positivo, tá certo? A gente tem duas raízes reais e distintas. Então, repara, se o A é positivo, carinha feliz, né, que a gente diz. E delta positivo significa que tem duas raízes reais. Então, elas cortam o eixo x. Vamos relembrar aí da aula de equação do segundo grau, que as raízes que são calculadas através da fórmula de Bhaskara, né? Quando o delta é positivo, ela fornece para a gente duas raízes diferentes, tá certo? Agora, ainda com A positivo, pode ocorrer a hipótese do delta ser zero. E aquele mais ou menos raiz de delta vira mais zero e menos zero, fazendo com que a gente tenha duas raízes reais e iguais. Então, o gráfico ele é tangente ao eixo x. Então, esse pontinho aqui representa duas raízes, tá? Aqui em preto representa o eixo x. Como essa parábola aqui ela não corta o eixo x, é porque ela não tem raiz real, né? A gente só marca nos gráficos as raízes reais. Quando a gente trabalha a função, a gente trabalha com os números reais. Logo, ela não corta o eixo x. Então, a gente vai dizer que tem duas raízes imaginárias conjugadas, né? Se uma raiz é 3 mais 4i, a outra é 3 menos 4i. Mas para a gente, em função, isso não vai ter utilidade ali direta, tá certo? A gente também fala que a concavidade é voltada para cima, CVC, tá? Se o A é negativo, a parábola está virada para baixo. Mas agora, virada para baixo, se cortar o eixo x duas vezes, delta positivo. Se o delta for zero, tangente. Se o delta for negativo, ela não corta o eixo x. Aqui numa ideia de lembrar, né, os conceitos de equação do segundo grau, eu coloquei a fórmula do delta para que ninguém esqueça aí b ao quadrado menos 4ac, tá certo? O c da função, ele sempre vai representar a interseção com o eixo y, assim como a gente estudou na matéria de função do primeiro grau. Como que a gente chega nisso? Se a gente substituir o x por zero, zera esses dois coeficientes e a gente obtém que o y é igual a c. Então, a gente sempre vai marcar a interseção da parábola com o eixo y, a gente sempre vai marcar o coeficiente c, tá? Como vamos ver num exemplo numérico já já. O coeficiente b, ele é um pouquinho mais difícil, né? A ideia visual dele. Mas aqui agora vai ficar, ó, simples, né? Aqui em preto é representando o eixo y, tá certo? Dá uma olhada na parábola. A partir desse ponto aqui, que é o ponto de interseção, que é inclusive o C, né? Que a gente já viu. Daqui para a direita, a parábola está subindo? Ó, ela começou a subir.
Então, se ela começou a subir, dá uma ideia de positivo. Então, o B, nesse caso, é positivo. Da mesma forma, daqui para a direita, a parábola está subindo. Então, B é positivo. E quando eu olho para cá, ó, ela imediatamente, ela está bem no morrinho, né? Bem no vértice, né? Está bem no vértice da parábola. Nesse caso, o B é zero, tá? Nesses dois casos. E a partir daqui ela está descendo, descendo. Então, B negativo, tá certo? O vértice, como a gente acabou de falar, né, na verdade é esse ponto aqui o mais extremo da parábola. Para baixo, que é chamado de ponto de mínimo, ou no ponto mais alto, chamado de ponto de máximo da parábola. Esse ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y, e isso dá origem a diversos problemas de otimização em função do segundo grau. O x do vértice ele é calculado por menos b sobre 2a, e o y do vértice é calculado por menos delta sobre 4a. Nos problemas, a gente vai ter que ter uma noção de quando é que usa o x do vértice, quando é que usa o y do vértice. O x do vértice é o valor que torna a função máxima ou mínima. E o y do vértice é o valor máximo ou o valor mínimo da função. Tá certo? Então isso tem a ver um pouco mais com a interpretação do enunciado do problema, para decidir qual das duas expressões iremos usar. Na função do segundo grau, o domínio são os números reais, ou seja, quer dizer que não tem nenhuma restrição para x, qualquer valor de x está valendo. Agora a imagem não. Repara que a imagem ela tem a ver com a sombra que o gráfico forma no eixo y. Então, se eu imaginar eu imprensando a minha funçãozinha no eixo y, vai me dar como imagem. E vamos lembrar que a parábola é infinita, né? Tá? Então, ela não para nunca. A imagem vai do y do vértice para cima, do y do vértice até o infinito. E lá, a minha imagem é do y do vértice para baixo. Então, vai do menos infinito até o y do vértice. Ainda com essa ideia de vértice, né, vamos aqui demonstrar de onde que vieram essas fórmulas. Da onde que saiu que x do vértice é menos b sobre 2a? Só para a gente ter uma ideia legal, né? Só para a gente saber também como que se chega na fórmula de Bhaskara, aquela equação do segundo grau. Aqui eu vou fazer uma demonstração que já engloba todos os casos, tá certo? Então, o método de resolver isso aí, a gente começa multiplicando tudo por 4a. É claro que essa ideia não saiu do bolso. Foram necessários alguns anos aí para que os matemáticos chegassem numa ideia como essa. Qual o objetivo? O objetivo é fazer com que essa expressão vire um trinômio quadrado perfeito. 4ay é igual. Esse cara aqui já é um quadrado. Então é 2ax ao quadrado mais. Esse 4abx, vamos fazer aparecer um 2ax, ó. 2 vezes 2ax vezes. Como aqui já deu 4ax e aqui ainda tem uma letra b, eu coloco a minha letra b aqui. Tá certo? Então esses dois primeiros estão iguais. Entretanto, aqui ainda tem um 4ac. Numa tentativa de fazer esse segundo grau aparecer, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, falta o quadrado do b. A gente vai introduzir o b ao quadrado e vai tirar o b ao quadrado. Então, de tal modo que 4ay é, juntando esse e esse, só os que eu marquei de azul ali, eles são, na verdade, 2ax mais b ao quadrado. E sobrou quem aí, ó? O b2 e sobrou o 4ac. Botei um menos na frente já de propósito, porque a isso aqui
foi dado um nome, um apelido carinhoso, discriminante ou delta. É igual, aqui eu vou botar o 2A em evidência, tá certo? 2A que multiplica x mais b sobre 2A ao quadrado, já vou chamar esse cara aqui de delta, tá? Então, quem é y aí nessa brincadeira, hein? É 2A vezes x. B sobre 2A, ele é o x do vértice, tá? Com sinal trocado. Claro, até aqui, a gente ainda não podia chegar e chamar isso aqui já de x do vértice. Mas a gente vai ver que esse ponto aqui é o ponto que é o ponto extremo da função. Ao quadrado menos delta. Esse 4A passa para cá dividindo. Dois a ao quadrado, 4A2 com esse 4A, corta e fica só um azinho ali. A, x menos x do vértice ao quadrado, menos, olha aqui, ó, apareceu o y do vértice, né? Só que no caso, mais. Tá, beleza. Essa forma aí, ela é muito interessante pra gente, né? Porque repara o seguinte, se o A é positivo, né? Como é esse caso aqui, se o A é positivo, e eu quiser descobrir o menor valor da função y, basta que eu faça isso aqui ser zero. Por quê? Se esse cara aqui for zero, como aqui é um quadrado, né? É o menor valor que esse pedaço pode assumir. Não pode dar negativo porque o expoente é par. E de tal maneira que o cara que sobrou aqui é o y que faz com que a função aqui tenha o menor valor. Então, qual vai ser o y mínimo da função? É quando esse cara for zero, e aí vai dar esse menos delta sobre 4A. Tá certo? Então, poderia até, né, ser mais honesto aqui na hora de substituir, tá certo? Mas essa é a ideia. Então, zerou esse cara, o y do vértice é o mínimo, tá certo? E o x do vértice é o x que torna a função mínima, né? Por quê? Para esse cara ser zero, x menos x do vértice igual a zero. X igual a x do vértice. Então, escrevendo isso aqui, ó, só para a gente ter um resumo de uma ideia boa, né? Então, se o A é positivo, o y mínimo, né, é igual, é quando esse cara é zero. A vezes zero mais y do vértice, tá? A gente chamou aquilo ali de YV. Só que quando é que isso ocorre, né? Isso ocorre quando x mínimo menos xv igual a zero. X mínimo igual a x do vértice. E é isso, pessoal. Repara que aqui a gente ainda pode descobrir as raízes da equação, né? Então, por exemplo, vamos escrever esse tópico aqui. Para eu achar a raiz, basta que eu faça o y igual a zero. Então, como esse cara é zero, eu tenho a x menos xv ao quadrado mais y de v igual a zero. Então, x menos xv é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos y do vértice sobre A. Então, A é igual repara que essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Só que adaptada. Por quê? Quem é o x do vértice?
menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quando eu substituir aqui, vai ficar delta sobre 4a2. 4a2 sai da raiz. E aí dá a minha formulinha de Bhaskara. Isso é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Tá certo? Então fica aí a ideia. Agora vamos pegar um exemplo e fazer um gráfico. Ver como que essa função aí, ela se comporta. Tá certo? Eu vou apagar desse lado aqui, da demonstração. Então, exemplozinho. Primeiro exemplo, exemplo 1. A gente tem aí a função y igual. Então, nosso objetivo aí é fazer esse gráfico. Vamos fazer uma receita de bolo aqui, né? Primeiro passo. Eu vou achar as raízes. Como que eu vou achar as raízes? Utilizando a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então vamos lá. X é igual a menos o coeficiente b, b é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada. Agora vamos ao delta, hein? O delta está aqui no quadro, que é para ninguém esquecer. O valor do b ao quadrado menos, sempre 4, hein? 4, hein? Vezes o valor do a, quando não tem nada aqui na frente, é o número 1, vezes o valor do c. Sobre quem? 2 vezes o valor do meu a. Meu a nesse caso é 1. Menos com menos, mais 36 menos 32 dá 4. Aqui a gente vai encontrar duas soluções. Como a raiz de 4 é 2, 6 mais 2, 8 sobre 2. Então, uma raiz já é 4. A outra raiz, 6 menos 2, 4 sobre 2, 2. Então, repara que o delta deu positivo, né? Aqui, ó, 4. Como o delta é positivo, a gente já sabe qual é a cara do gráfico. É só lembrar do iniciozinho da aula de hoje, tá? O segundo cara aqui, ó, que a gente pode utilizar é o A. A igual a 1 é positivo. Então ela é o quê? Concavidade voltada para cima, carinha feliz. E vamos desenhar um gráfico. Quem é que aparece aqui? O 2 e o 4. São as raízes, né? Vamos lembrar que as raízes estão sempre aonde? No eixo X. E aqui, bem no meiozinho, hein? Quem é que aparece aqui, ó? Exatamente. Aqui no meio é o vértice. Repara que o X do vértice, ele está sempre na metade entre as raízes, né? Então, é a média aritmética das raízes. 2 mais 4, 6. Sobre 2, 3. Ou você pode usar a fórmula, menos b sobre 2a, que no caso, menos o menos 6, 6, sobre 2 vezes o 1. Vai dar o coeficiente 3 ali. E ligando para cá, eu tenho que encontrar o meu y do vértice, o que não é difícil de calcular, porque ó, a gente já calculou o delta aqui, ó, 4.
menos 4 sobre 4 vezes 1, que deu menos 1. Então, de tal maneira que o y do vértice, nesse caso, ele é menos 1. Esse ponto aqui, ó, ele marca a interseção com o eixo y. E quem é que marca a interseção com o eixo y? É o 8, é o coeficiente c, tá certo? Então, a gente já marca aqui, ó. Então, aquele cara ali é o c, tá? 2 e 4 são raízes. E vamos para um próximo exemplo agora. Agora vamos falar aí do problema de maximização. Nesse momento aí, vou colocar uma questão que já caiu em concurso algumas vezes, né? E é uma questão bem interessante. É uma questão que envolve geometria plana, a gente tem um triângulo retângulo. Só que nesse triângulo, esse lado mede 6, esse lado mede 8, esse lado mede 10. É da família do 3, 4, 5 ali, né? A gente dobrou os lados. A gente vai desenhar ali um retângulo, tá? Agora, eu quero que o retângulo esteja deitado no chão e com a parede dele na parede lateral. Bem assim, ó. Repara que existem diversos retângulos que podem ser construídos ali, deitado no chão e encostado na parede, diversos tamanhos. Vai existir um valor de x, que seria a medida desse lado, que faz com que esse retângulo tenha uma área máxima ou mínima. Você que vai me dizer isso aí através da solução. Vamos lá, vamos descobrir então qual o valor dessa área e qual o valor de x que faz com que essa área seja máxima, tá certo? Então eu vou chamar a área rachurada, eu vou chamar de y, tá certo? Então o nosso objetivo é descobrir y. Agora uma dica aqui, né? Nesses problemas, geralmente tem uma medida desconhecida, x, e tem uma outra medida também desconhecida, quando a gente mistura um problema de função do segundo grau com geometria plana. E aí alguma semelhança tem que ser feita. A gente aqui vai fazer uma semelhança envolvendo o triângulo grande e, por exemplo, esse triângulo daqui, ó. Como esse lado é x e aqui é 6, esse pedaço é 6 menos x e esse pedaço é 8. Então, pequenininho aqui, triângulo pequeno, triângulo grande. Catetinho tá para catetão. Catetinho, catetão. Tá certo? E catetinho, ops, aqui não é 8. 8 é isso aqui tudo, tá? Vamos chamar aqui de M. Catetinho, catetão. Tá certo? A gente pode dar uma simplificadinha aqui, ó. Esse cara é 3 e esse cara é 4. Vamos isolar a variável que a gente não quer, que é a variável m. M é 4 terços. A gente passou esse 4 para lá, multiplicando, tá certo? A gente descobriu o m, mas não é o m que a gente quer. A gente quer o valor da área, né? Então, a área é calculada por a área do retângulo, hein? X vezes m. Então, nosso objetivo é descobrir uma relação entre y e x, exclusivamente.
No lugar do m, vamos escrever 4 terços de 6 menos x. Vamos multiplicar 4x vezes 6, 24x. 4x vezes x, sobre 3. Vou separar em dois pedacinhos essa função. Y igual menos 4x2 sobre 3. Vou separar em 24x sobre 3. (8x). Aí você deve estar se perguntando, o que essa função ela representa para a gente, né? O x é a medida desse lado, que é variável. O x varia de 0 até 6, né? 6 não pode, né? Tem que ser 5,99, então a gente vai dizer que é um intervalo aberto, né? X de 0 a 6. E o y é o valor da área desse gráfico aqui, desse retângulo, na verdade, né? Repara que aqui tem um menos, né? Como é negativo, a nossa parábola ela vai ter uma carinha triste, né? Vamos fazer esse gráfico aí. Para a gente poder construir esse gráfico, é sempre bom que a gente calcule as raízes, né? E repara uma dica, aqui não tem o coeficiente c da parábola. Quando não tem coeficiente c, você pode usar a fórmula de Bhaskara? Pode, mas não é necessário. Você pode basicamente usar evidenciação. Então, raízes, vamos escrever assim, ó. Raízes, a gente iguala x a 0, a gente iguala y a 0, né? Excelente. Muito que bom, né? Multiplicando por 3, menos 4x quadrado, mais 24x igual a 0. E colocando aí, menos 4x em evidência. X menos 6 igual a 0. Multiplicação dando 0. Ou o x é 0, ou o x menos 6 é 0. Tá certo? Isso aí já deu pra gente. Conjunto solução. X igual a 0 e x igual a 6. Vamos desenhar o gráfico agora. Repara que esse gráfico é o gráfico do y, que é a área, tá certo? E o x seria a altura, né? Seria a largura, né? A gente pode dizer aqui que é a largura. Raiz 0, raiz 6, parábola triste, né? Ela tem que passar por aqui e por aqui. Olha lá, a parábolazinha triste da vida, né? Exatamente. E daí, né? E daí que existe esse ponto aqui, ó. Esse ponto máximo da função. Aqui a gente já vai na dica, ó. Entre 0 e 6, metade do caminho, 3. Então, o 3, né, o x igual a 3, é o valor que dá pra gente a área, o quê? Máxima, né? Máxima por causa da concavidade aqui da parábola. Como que eu descubro esse ponto? Menos delta sobre 4a. Ou, vou te dar a dica aqui. Você pode simplesmente pegar o x e substituir na função. Que aí você obtém o y do vértice. Então, o y do vértice, nesse problema, é menos 4 terços. Colocando 3 aqui, 3 ao quadrado, mais 8 vezes 3. 3 cortou com 3, ficou um 3 aqui ainda. Menos 12, mais 24. Então, o meu y do vértice aí vale 12. Então, a área máxima
desse retângulo. Esse problema tem uma dica, né, que a galera sempre gosta de utilizar. O retângulo máximo ali, inscrito dentro do triângulo, ele ocorre quando esse lado é a metade desse. Então 6 aqui teria 3. Como aqui é 8, metade 4. 3 vezes 4, 12 seria a área máxima do problema.